E aí pessoal, vamos lá para mais uma postagem Nelson Rodriguiana. E hoje eu quero falar um pouco do cinema baseado nas peças do Nelson Rodrigues. Eu vou começar falando sobre um filme que foi lançado em 1963 e o nome do filme era Boca de Ouro. Esse filme foi estrelado por um ator chamado Jesse Valadão, que foi um grande ator brasileiro e que ele era muito conhecido por muitos filmes que ele fez onde ele fazia uma espécie de cafajeste, algum malandro, né? Ele faleceu em 2006 e ele pode ser visto em vários filmes, não só no filme do Nelson Rodrigues, mas vários filmes entre a década de 60 e a década de 90 ele fez muita coisa, né? Mas o filme Boca de Ouro, conta a história de um marginal e ela é contada em três versões. As três versões são contadas pela mesma pessoa e em cada versão a gente vê algumas diferenças, né? E no final a gente acaba sem saber exatamente qual era a história verdadeira, né? Por que Boca de Ouro? Porque o personagem, né, ele vai no dentista, ele tem dentes perfeitos, mas ele vai no dentista e pede para o dentista arrancar todos os dentes dele e colocar uma dentadura de ouro. Ele tinha uma certa fascinação por ouro. Inclusive, ele pede para quando ele morrer, ele quer ser enterrado num caixão de ouro. Ele até está juntando dinheiro para que isso possa acontecer. O filme tem também a presença da Odete Lara, que era uma atriz maravilhosa, e, curiosidade, o Daniel Filho, que hoje é diretor de novelas na televisão, na TV Globo, ele era um dos atores, ele era bem jovem na época. E falando em já que nós estamos falando em Nelson Rodrigues, eu vou falar um pouco do Jesse Valadão em relação ao Nelson, né? O Jesse Valadão fez parte das primeiras montagens das peças do Nelson Rodrigues, como Perdoa-me por Me Traíres e Os Sete Gatinhos, né? E ele, curiosidade, ele era cunhado do Nelson, ele era casado com a irmã do Nelson, e inclusive ele fala, né, que o Nelson dizia que gostava muito dele como ator, mas não gostava muito dele como cunhado. Ele achava que a irmã dele, a irmã do Nelson, merecia uma coisa melhor, né? Merecia alguém melhor, né? Mas esse era o Nelson Rodrigues. E bom, agora uma história que foi contada pelo Jesse Valadão a respeito do Nelson, que é o seguinte: em 1957 o Nelson resolveu ser ator e ele entrou na peça que ele mesmo, né, tinha escrito, que era Perdoa-me por Me Traíres. Era uma peça muito polêmica e no meio da história uma parte da plateia vaiava, outra parte da plateia aplaudia, e aí um vereador começou um bate-boca e foi uma confusão, todo mundo gritando na plateia. Aí o Nelson Rodrigues, no meio da história, tira um revólver do bolso e dá um tiro para cima. E aí foi uma confusão no teatro, todo mundo correndo, berrando, essas coisas do próprio Nelson Rodrigues, não é? Bom, nas próximas postagens eu vou falar de outros filmes, né, principalmente da década de 70, de 80, né, falar de algumas obras-primas que foram feitas. E a frase de hoje, a frase Nelson Rodriguiana, vem do filme dele, né, que eu acabei de ver, que eu acabei de falar, que é o Boca de Ouro, né? O personagem fala para a amante, né, que acaba de dizer que confessou para o marido que tinha um amante, da traição dela com o Boca de Ouro, e ele fala para ela: meu coração, aprenda uma coisa, a mulher tem que negar sempre, nem que chova canivete. É isso aí, cara, pessoal. Então, na próxima semana, ou essa semana ainda, vamos falar mais um pouco de Nelson Rodrigues, ok? Então fica aí a minha homenagem do dia.